Muito boa tarde para você, torcedor bicolor, que está ligado na Papão TV. Nesta terça-feira, aqui no estádio Bamparacuruzu, nós falamos direto da sala de imprensa do Caldeirão Bicolor para fazer a apresentação oficial do diretor executivo de futebol, Felipe Albuquerque, e do técnico Márcio Fernandes, a quem nós damos as boas-vindas. Primeiro, Felipe, seja bem-vindo de volta ao maior campeão da Amazônia. Sucesso para você. O microfone estava ligado já. Sucesso para você, nessa nova caminhada e que você consiga aí os seus objetivos coletivos e individuais também. Boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Vamos abrir para perguntas, falar um pouquinho aí de tudo que vocês tiverem interesse, dar uma resposta à torcida do Paysandu. Professor Márcio, bem-vindo também. As palavras de felicitações aí para o Felipe são as mesmas para o senhor também. Obrigado. Prazer voltar aqui no Paysandu, né? A gente foi muito feliz aqui e esperamos voltar a reeditar momentos maravilhosos que tivemos aqui. Tá certo. Vou passar aqui agora para o José Maria Trindade, da Rádio Marajoara, para dar início à entrevista coletiva. Felipe, boa tarde Márcio, José Maria Trindade, blogueiro. Eu estou aqui mais como blogueiro do que como funcionário da Rádio Marajoara. Eu tenho 3 perguntas, 2 para você, Márcio, e uma para você, Felipe, e eu vou ser direto com você. Andy Warhol, o grande artista americano, revelou na década de 60 que todo homem, que todo ser humano tem 15 minutos de burrice, ou de alegria, ou de fama. No contraponto desta afirmação desse artista americano, o que você disse no passado sobre Belém do Pará e a nossa cultura, você se arrependeu? Muito obrigado, Zé, por você abrir a coletiva com essa pergunta, porque você me dá a oportunidade de corrigir um erro histórico de uma fala, como a tua introdução muito bem colocada, uma fala infeliz minha, e eu me arrependo profundamente, porque não traduz aquilo que eu penso sobre a cidade, não traduz sobre o que eu penso sobre o povo, tanto é que eu estou aqui de volta, aquilo que eu falei várias vezes, eu tenho familiares aqui, eu amo essa cidade, eu amo esse clube. Eu conversei muito rapidamente com o Maurício, porque o Paysandu para mim é um chamado e é uma oportunidade pública de eu vir aqui e mostrar novamente o meu trabalho e mostrar que as pessoas evoluem, que elas erram, que errar faz parte do processo como ser humano, e eu de verdade me arrependo profundamente daquilo que falei e vou tentar escrever uma nova história aqui no Paysandu. Você me demonstra de que você é homem, você é macho. Porque se não fosse homem, você tergiversava, enrolava e não. E você assumiu. Fique certo de uma coisa, da parte desse velho jornalista, 45 anos em Belém, aos trancos e barrancos, você está isento de qualquer crítica minha, fora do que você falou, torcendo pelo teu sucesso e o sucesso do Paysandu. Que eu nunca para ninguém, que eu torço por esse clube. O homem, o ser humano, mas o jornalista é a pátria. Para você, Márcio, aqui tem jogador que joga com nome. Não me interessa quanto ele ganha. Nome, famoso, mas marca com o olho. Qual vai ser a sua didática com relação a alguns jogadores que nesse time jogam com nome, não marcam, não correm, só cobram falta e escanteio? Bom, boa tarde, Zé. Eu acho que, primeiramente, eu tenho que olhar esses jogadores dentro do campo, Eu não posso só ir por informações. A partir do momento que eu detectar que realmente esses jogadores não estão rendendo o necessário, com certeza não vão jogar. Isso sempre foi a minha linha de trabalho. Já mostrei aqui no Paysandu e outras equipes que eu dirigi, que realmente quem toma a decisão sou eu. E se acontecer de eu colocar algum desses jogadores para jogar, é porque dentro dos treinamentos eles demonstraram que realmente poderiam ajudar e se empenharam para isso. A Série B tem uma característica que eu venho observando. Nós temos 3 paulistas. E todos nós sabemos que São Paulo é a grande locomotiva do futebol brasileiro. Nós temos Novo Horizontino, Santos e Mirassol. Isso significa dizer, no meu ponto de vista, na minha análise, que esses 3 clubes paulistas serão a locomotiva dessa Série B, praticamente classificados. Então, como é que você analisa essa tabela em que o Paysandu está em 15º lugar, não ganha 9 jogos? Eu tenho dito que os deuses do futebol, eles têm ajudado o Paysandu, porque há 9 jogos e permanecer ainda na 15ª posição, eu lhe pergunto, como é que você está vendo essa tabela
com esses 3 grandes clubes paulistas na ponta da tabela? Olha, são clubes que realmente investem bem, têm bons jogadores e num momento muito bom. Por isso eles estão lá na ponta da tabela. O momento que o Paysandu está na tabela não condiz com a equipe que o Paysandu tem. Então a gente vai detectar realmente o que está acontecendo para que a gente volte a vencer, porque tem bons jogadores, tem um plantel bom, né? Na minha visão, eu acho que a gente tem todas as qualidades, não vejo diferença. É claro que um ou outro time aí que possa ter um pouco mais do que o Paysandu, mas eu não vejo tanta diferença assim para que a gente esteja numa posição que que não condiz realmente com a qualidade da nossa equipe e com os jogadores que tem aqui. Só me resta desejar sucesso ao trabalho de vocês à frente do clube que deu as maiores glórias para o futebol da Amazônia. Obrigado, Totti. Obrigado, Zé. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Felipe. Matheus Miranda, da TV Cultura. Vou começar pelo Márcio. 2 perguntas em relação, primeiramente, à sua primeira passagem no Paysandu. Eu lembro que em 2023 você sai no primeiro semestre do ano e com uma rejeição muito grande da torcida. E na volta, a gente percebeu uma rejeição semelhante também. Eu queria saber como tu lidas com esse comportamento do torcedor. E a segunda pergunta, o que tu farias de diferente em relação ao trabalho para que os resultados também do Paysandu sejam diferentes na segunda divisão? Olha, opiniões, cada um tem a sua. Eu não posso ir contra isso, mas os números não dizem isso, né? Quando nós chegamos aqui no Paysandu, a Curuzu era um campo que realmente os nossos jogadores nem queriam jogar aqui. Nós conseguimos reverter isso. A nossa casa passou a ser um ponto muito forte, tanto é que eu acho que em 30 jogos que nós jogamos aqui, não é isso, Todd? Nós tivemos 21 vitórias. Né? Não é um número pouco. Então, por aí, você vê que não condiz com isso que você falou. Agora, time grande é assim. O Paysandu é um time grande, então nem sempre você vai agradar todo mundo. Que nem alguns treinadores que tiveram aqui também tiveram momentos bons e momentos ruins, né? Isso independe. Se você vencer, você passa a ser realmente bom. Se perder, passa a ser ruim. E quem trabalha no futebol não pode pensar assim, né? E é por isso que a gente está voltando aqui, esperando que a gente possa fazer realmente um grande trabalho aqui e colocar realmente o Paysandu num lugar que seja bem melhor do que ele está hoje. E quais opções tu farias de diferente para que esse resultado fosse diferente do que foi em 2023, por exemplo? Olha, o meu estilo de trabalho sempre foi jogar para frente, ter realmente a bola. Você vê que a nossa equipe fazia muitos gols. Se você procurar os números aí, nós tivemos muitos gols, né? Um time que realmente faz gol. Eu tenho uma linha de trabalho. Eu acho que essa linha, é claro que um ajuste ou outro a gente pode fazer, mas a gente tem que ter convicção no que a gente faz. E é por isso que eu tenho convicção no que eu faço. Então, eu vou, claro, dentro do possível a gente ajustar, mas mudar, eu acho que não. Felipe, agora eu tenho uma pergunta para você. A sua contratação, a tua volta, visa ainda o final de 2024 ou é jamais pensando na temporada 2025 do Paysandu? Até porque, por exemplo, a janela agora está fechada. Mas de que maneira você vai atuar agora em 2024 e de que maneira tu já planejas atuar em 2025 no Paysandu? Perfeito. Muito obrigado pela pergunta, Matheus. Eu brinquei com os amigos que me perguntaram a respeito disso e eu falei que assim, o meu contrato é até o próximo jogo. A grande verdade é que nós temos uma decisão no sábado e o grande foco do Paysandu está nesse momento. Então, não tem como muito pensar no futuro distante deste sábado, onde a gente já vai ter um confronto direto contra o Guarani. E muitas vezes a gente reduz a função do executivo a esse papel de mero contratador e a gente entende que dentro do clube eu posso ajudar nos processos internos, nessa união com a comissão técnica. E meu grande objetivo nesse primeiro momento é facilitar toda a introdução do trabalho do Márcio em tudo que for possível, tanto com os atletas, questão de logística, tudo que for possível, eu vou estar respaldando o trabalho dele para que o mais rápido possível o Paysandu saia desse lugar incômodo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Márcio. João Moderlei, TV Liberal. Queria começar perguntando para você, Márcio, porque seu último jogo
acabou sendo aquele, pelo menos aqui em Belém, né? Acabou sendo aquele 6-0, você comandando Vila Nova pela Copa Verde. É melhor estar desse lado agora? Veja bem, quando eu cheguei no Vila Nova, nós pegamos um cenário também muito, muito ruim, né? E nós conseguimos reverter essa situação. Nós tivemos logo de cara 2 jogos contra o Goiás não perdia nenhum jogo dentro do ano, e nós conseguimos reverter aquela situação, vencemos o Goiás, passamos, pegamos depois o Aparecidense, tendo que reverter uma situação de 2-0 para 3-0, conseguimos reverter, pegamos depois o Cuiabá, que era um time da Série A, e conseguimos passar, coisas que eles não acreditavam mais. Então nós fomos chegando, não é que chegamos aonde não podíamos, nós tínhamos condições de chegar, mas não com a força total. Quando eu joguei aqui, nós estávamos com 14 jogadores que nós contratamos para a Série B. Né? Você vê que hoje o Vila está... quando nós deixamos o Vila, nós deixamos em 7º lugar. Chegamos a estar no G4. Né? Com um time totalmente diferente, com contratações que nós fizemos, que nós montamos a equipe. Agora, a equipe que nós jogamos aqui era uma equipe do estadual. E muitos jogadores não poderiam jogar, né, nessa competição. Então, jogamos com alguns jogadores que eram juniores ainda. Isso fez com que nós enfrentássemos uma equipe forte, dentro de uma Curuzu lotada, e o nosso time realmente, naquela noite, sentiu muito. Né? Os jogadores ainda não tinham um know-how assim para poder ter essa condição. E tivemos essa derrota, mas também quando estive aqui no Paysandu, também tive uma derrota frente ao nosso maior rival aqui, que foi de 3-0, e em 30 minutos nós conseguimos reverter aqui dentro da Curuzu, né, um jogo histórico, onde até hoje me pergunto que foi o melhor futebol que naquele ano foi apresentado. Então essas coisas acontecem, mas a gente tem que ver realmente o grau dela, né? Quando nós deixamos o Vila, deixamos uma condição muito boa, né? A 3 pontos do G4, né? Com um jogo a menos, quer dizer, então eu acho que a passagem lá foi muito boa. Você falou em reverter situações como aconteceu no Vila agora. Não sei se você está acompanhando a Série B do Paysandu, mas o time tem muita dificuldade em fazer gols. Você mesmo já disse que quando você estava aqui, o Paysandu era um time que jogava e fazia gols. Como é que você pretende, dentro do que você vê do Paysandu nessa Série B, fazer com que esse time suba a produção de bola na rede? Olha, primeiramente eu vou ter que ver os jogadores, né? Como eu falei, respondi até uma pergunta do colega, contra jogadores que tem nome para mim, isso não... pode ser um jogador que tenha mais know-how dentro do futebol, um garoto que está com... A condição é que ele possa me ajudar mais dentro do campo, possa corresponder ao que eu quero. E dentro dos treinamentos eu sempre procuro fazer com que minha equipe seja ofensiva, jogue para frente, jogue buscando o gol. E espero que isso possa dar a condição e a confiança também, porque muitos dos momentos é a confiança do jogador. Então, se isso eu conseguir resgatar desses jogadores de qualidade, jogadores que têm todas as condições de fazer com que o Paysandu possa ser vencedor. Felipe, para você também agora, porque o Paysandu chegou a falar, inclusive na semana passada, uma coletiva aqui com o presidente Étiga e o vice Roger Aguilera, de que o Paysandu não teria mais executivo de futebol nessa temporada. Como foram as conversas contigo, dentro dessa mudança de ideia também da diretoria, e como foi esse processo de volta ao Paysandu? Então, como eu citei, foi uma única conversa. E foi até num dia muito emblemático para quem acompanha a minha carreira. Ontem foi a inauguração do centro de treinamento do Barra Futebol Clube, que era a equipe onde eu estava, um dos centros de treinamentos mais modernos do Brasil, um dia em que todos nós que estávamos lá esperamos durante anos. E o Maurício me ligou uma única vez e eu conversei com ele bem rapidamente, porque é aquilo que eu disse, assim, o Paysandu para mim é um chamado, é uma oportunidade de eu ressignificar uma parte da minha história. Então é um clube que eu amo e que eu não pensei 2 vezes em vir para cá e escrever uma nova história dentro do clube. Sei da dificuldade, mas eu estou muito confiante que nós vamos conseguir fazer tudo que tem que ser feito. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Felipe. Eu sou o Nixon Melo, do GE.
Pegando esse assunto, Felipe, o que tu pode falar que tu aprendeu de repente no Barra, que a gente pode trazer para cá para o Paysandu nesses últimos anos que tu passou fora do Paysandu? Como a gente pode falar que tu evoluiu e como essa experiência pode servir para o Paysandu, não só esse ano, mas também de repente para o próximo? Excelente, Nixon. Muito obrigado. Vamos lá. Primeiro, quando eu falo dos aprendizados, eu falo muito em relação à vida pessoal, mais amadurecido, 5 anos depois. Eu aprendi muito e cresci muito como ser humano. Dentro da minha vida profissional, a experiência de trabalhar durante 3 anos e meio numa SAF de um fundo de investimento alemão me formou mais ainda como um profissional. Eu acho que um grande diferencial que me trouxe de volta ao Paysandu é a gestão de processo. Essa é a minha especialidade. Eu, durante toda a minha passagem, as pessoas sabem, assim, eu não fui atleta, entendeu? Então, assim, às vezes eu posso ter um pouco dessa imagem, um pouco mais rude, mas é por ser um administrador de verdade, ter trabalhado, vivido uma experiência internacional, com um clube de modelo empresa, para mim foi muito importante na continuidade do meu processo de formação, me trouxe mais convicções ainda a respeito daquilo que eu acredito dentro do futebol, que um futebol muito bem gerido, ele dá resultados, tanto é que eu já vejo isso acontecendo em muitas SAFs do Brasil. Obrigado. Agora o Márcio. Márcio, a gente falou muito aqui em ataque e tudo mais, que obviamente é muito importante, mas o Paysandu desses 9 jogos, né, que está sem vencer, levou gol em 8. Então, como é que tu também pretende consertar, né, isso, ou pelo menos evitar tomar tantos gols assim? A gente vai nos treinamentos tentar posicionar melhor, fazer com que a gente possa ter realmente uma condição de bloquear o adversário melhor, mas veja bem, tudo que eu falar aqui pode ir de encontro ao trabalho antigo, né? E eu enfrentei essa equipe antiga e era uma equipe muito boa, uma equipe bem trabalhada. Agora é o que eu falei, acontece coisas no futebol. Se não houvesse erro, não sairia gol no futebol. Então, o que a gente vai procurar fazer é minimizar esses erros para que a gente possa melhorar. A tua abordagem com o elenco, assim, não sei, também está pensando assim, é só fugir do rebaixamento ou de repente tu ainda pensa em algo mais? Olha, para a gente conseguir grandes feitos, nós temos que pensar grande. Então, eu não vou pensar em simplesmente livrar o Paysandu. Nós vamos pensar em buscar algo mais, quem sabe lá na frente, né? Não vamos falar hoje, porque a situação hoje é difícil, mas quem sabe lá na frente a gente tentar, quem sabe, uma classificação. Isso não é impossível, né? Tá difícil? Tá difícil, mas dentro do futebol nada é impossível. Então vamos trabalhar para isso e vir para o Paysandu. Se você olhar bem, não é qualquer treinador que viria para o Paysandu no momento desse. Por quê? Porque sabe que é uma equipe grande, a exigência é grande, é difícil. Mas eu venho porque eu confio no meu trabalho e porque realmente, como o Felipe também falou, eu amo esse clube. Eu saí daqui e sempre tive, né, pensando no melhor para o Paysandu. Eu acho que isso faz com que a gente tenha coragem, né, primeiramente é a coragem de vir, né, de enfrentar muitos obstáculos e ter confiança que nós vamos reverter tudo isso. Obrigado. Boa tarde, Márcio, Felipe, Luiz Antônio Pinto, da Rádio Liberal. Primeiramente, boa sorte, sejam bem-vindos nesse retorno ao Paysandu, que seja uma passagem muito vitoriosa à frente do Bicolor da Amazônia. A primeira pergunta vai para o Márcio. Márcio, a torcida Bicolor falava que, com o antigo treinador, o Paysandu era um time cansativo de assistir. Era uma equipe muito previsível, principalmente ofensivamente. Tinha basicamente um padrão de jogo na parte do ataque. O Paysandu, sob a gestão de Márcio Fernandes, a gestão técnica de Márcio Fernandes, vai ser previsível ou vai ter uma diversidade ofensiva maior? Claro, você já estudando os atletas que até então estão aqui no Paysandu. Bem, pelo trabalho antigo eu não vou comentar, até porque respeito o treinador que estava aqui, e um grande treinador, né? Eu vou fazer o meu melhor dentro do que eu confio, do que eu entendo que é o futebol. Cada um tem um pensamento, uma maneira de trabalhar. Eu tenho a minha, não estou dizendo que a minha é a certa, mas é a minha. Então eu vou procurar fazer do meu jeito, para que as coisas saiam do jeito que vocês imaginam, que eu também quero. Perfeito. Agora, com relação ao próximo jogo e também o seu trabalho à frente do Sampaio em 2023, que tinha um cenário parecido com o do Paysandu hoje, que era a briga contra o rebaixamento.
Primeiro, quais são as diferenças do Sampaio de 2023 para o Paysandu de 2024 e também esse próximo jogo? Você falou que conseguiu reabilitar os jogadores de 2023-22 com relação ao jogo na Curuzu diante da torcida. O próximo jogo, o Paysandu vai entrar na próxima rodada também a 2 pontos da zona do rebaixamento, a menor distância até então, quando o Paysandu conseguiu sair do Z4. Como lidar com esse próximo jogo e também com relação ao seu trabalho à frente do Sampaio Correia, a diferença entre Sampaio e Paysandu? Momento um pouco diferente, né? O Sampaio, quando eu peguei, estava na zona, nós conseguimos tirá-lo. Quando eu saí do Sampaio, não estava na zona do rebaixamento, né? Agora nós não estamos na zona do rebaixamento, estamos próximos, né? Mas não estamos na zona. E são completamente diferentes, né? Eu acho que a força da nossa torcida é fator primordial para que a gente possa realmente fazer com que a Curuzu, os adversários temam jogar aqui, né? Não realmente os nossos jogadores temam em jogar aqui. A gente tem que fazer com que o adversário tenha realmente essa dificuldade de jogar aqui. E para isso, a nossa Curuzu tem que estar lotada, né? Confiante, para que as coisas possam irradiar positividade. Eu acho que a partir daí só vão acontecendo coisas boas. Pensando coisa boa, as coisas começam a acontecer. E trabalhar, cara. Não tem outro jeito, né? Não adianta a gente ficar remoendo, pensando no passado, o que aconteceu. Não, agora é o para frente, é o que a gente pensa, o que a gente tem realmente de objetivo para a gente conseguir. Agora, a pergunta para o Felipe. Felipe, o Paysandu pode contratar agora, assim como todos os outros times da Série B, jogadores sem contrato, ou seja, livres no mercado. As contratações até então na temporada foram basicamente de jogadores de time de Série B, Série A ou do exterior. Sob a sua gestão no cargo de executivo de futebol, o Paysandu vai olhar melhor para atletas que estavam na Série C e estavam na Série D, ou vai continuar olhando para patamares acima ou patamar do exterior? Certo, nós vou dividir essa pergunta sua em partes. Nesse momento, o nosso objetivo é gerir o grupo que aqui está. Então, sendo bem objetivo na resposta, nós temos um grupo extremamente qualificado. Como o Márcio falou, hoje o que a gente tem de elenco não é condizente com o momento do Paysandu. Então, o nosso objetivo, nesse momento, como disse anteriormente, o foco é 100% no próximo jogo e com o grupo de atletas que aqui estão. Então, o futuro o Paysandu já tem, eu conversava com o Roger há pouco, já tem uma base muito bem montada para a próxima temporada. Então, pensar em contratações pontuais, mas nós temos muita Série B pela frente, muitos atletas que aqui estão continuarão sendo avaliados e aí a gente vai pensar no futuro no momento certo. Boa tarde, Ronaldo Santos, canal RS Live Esportes. Minha primeira pergunta vai para você, Felipe. Eu vou fugir um pouco da questão aqui do momento, mas falar um pouco sobre futuro. Você tocou num assunto que foi a entrega do CT do Barra e realmente o CT completamente incrível, né? Eu vi o vídeo e realmente achei uma estrutura maravilhosa. Acho que poucos clubes no Brasil têm aquela estrutura lá no Barra. Mas eu volto à realidade aqui para o Paysandu, que está há 8 anos tentando entregar uma parte interessante do CT. Hoje o CT tem 2 campos, mas não tem estrutura de vestiário, não tem estrutura de academia, não tem aquela estrutura para um trabalho diário, né? Como todo CT tem. O que na sua função agora como executivo de futebol, você pode contribuir para que esse processo da construção do CT se acelere, visto que o Barra, se eu não me engano, acho que em 2 anos conseguiu construir todo o seu centro de treinamento e o Paysandu há 8 está conseguindo entregar somente agora o seu segundo campo. Perfeito. Ronaldo, primeiro, prazer reencontrá-lo. Muito obrigado pela pergunta, porque passa muito pelas minhas convicções sobre gestão de futebol. Então, eu tenho uma convicção de um modelo de gestão que a base de uma pirâmide, primeiro, é receita, coisa que o Paysandu tem, porque tem uma torcida apaixonada. Segundo, profissionais de excelência, e existem muitos bons profissionais aqui dentro dessa casa, e estrutura de excelência. Eu posso te confessar que, voltando 4 temporadas depois, eu vejo evolução. Acho que o clube está mais organizado, tem uma melhor estrutura aqui dentro da Curuzu. Ainda não conheci o centro de treinamento, nós vamos ao centro de treinamento amanhã, mas essa, com certeza, vai ser uma pauta muito grande minha enquanto eu estiver aqui dentro da Curuzu. É uma preocupação assim nos mínimos detalhes,
porque eu acredito que faz muita diferença quando a gente fornece a melhor estrutura possível para os atletas. Isso reflete dentro de campo para ter uma equipe competitiva e a gente fazer o que é o nosso principal objetivo aqui, que é atender a paixão do torcedor. Então passa por estrutura e certamente vai ser uma pauta grande enquanto eu estiver à frente do Departamento de Futebol do Paysandu. Tá ok, obrigado. Márcio, agora minha pergunta para você, para encerrar minha parte. São 13 jogos. 13 jogos que o Paysandu tem pela frente, 13 decisões. A galera que está abaixo do Paysandu já começou a encostar no Paysandu. Existe, querendo ou não, infelizmente, essa pressão dentro do Paysandu para que consiga esses resultados. Como fazer para reverter toda essa situação, principalmente já nesse jogo agora de sábado, onde certamente o torcedor vai estar presente, vai estar cobrando, obviamente, por conta do momento, isso é normal, mas o que fazer para reverter essa cobrança para apoio? Apoiar o time, apoiar o clube para conquistar os seus objetivos. O torcedor do Paysandu, como todo torcedor de time grande, ele exige, ele cobra. Mas a partir do momento também que as coisas começam a fluir dentro do campo, que a gente começa a ter resultados, eles começam a apoiar, né? E isso passa a ser uma arma nossa contra os adversários. Então nós temos que fazer o possível e o impossível para que a gente comece vencendo dentro de casa, né? Mostrando realmente que a nossa casa é a Curuzu, fazendo com que os adversários que venham aqui tremam aqui dentro da Curuzu, como eu vi vários times no tempo que eu estava aqui, né? Então é dessa forma que a gente vai convencer os jogadores, passar para os jogadores a nossa forma de trabalhar e realmente esperar que eles possam executar tudo que a gente quer e que a gente imagina. Márcio, boa tarde. Felipe também. Dinho Menezes da Rádio Clube, Dinho Menezes Play. Seguinte, Márcio, você já veio para o Paysandu como jogador, como técnico, agora voltando como técnico novamente. E você encontra uma situação que tem jogador no elenco que ainda não jogou até hoje, para você ter uma ideia. E você atravessou esse problema na vez passada, quando teve aqui, o D'Agostino também estava aí e outros que estavam sem atuar. Isso é sinal de erro. Isso é sinal de erro. Como corrigir esse erro? Como fazer com que isso não venha mais a prejudicar o Paysandu como prejudica financeiramente? Olha, eu acho que a gente está num momento que a gente tem que procurar fazer o melhor para o Paysandu. E o que for melhor para o Paysandu, tanto eu como o Felipe, a gente vai procurar fazer. Se a gente vê que realmente tem alguns jogadores que não condiz com a camisa do Paysandu, com a qualidade da equipe do Paysandu, certamente a gente vai retirar. Isso pode ter certeza. Nós temos um grupo muito grande de jogadores, né? Jogadores qualificados. Se todos demonstrarem essa qualidade, essa competitividade dentro do campo e trabalharem para isso, não há maneira nenhuma de a gente tirar ninguém. Mas se a gente perceber que realmente alguns ou algum não esteja realmente dentro do que a gente pensa, eu acho que aí só vai atrapalhar o nosso processo e aí com certeza a gente vai tirar. Márcio, para esse primeiro jogo, o tempo é muito curto, já é sábado e você tem mais 13 jogos. Você vai começar nessa partida de sábado, nesse pouco tempo que você tem para trabalhar com esse elenco que você está recebendo? Você vai trabalhar com a base que vinha atuando ou você vai em cima daquele que melhor está psicologicamente, fisicamente, tecnicamente? Ou seja, aquele jogador que está mais preparado para o momento? Olha, Dinho, é claro que eu não sou nenhum Santos Dumont chegar aqui e começar a querer mudar tudo, não é assim, né? A gente primeiro tem que ver realmente o que a gente tem e a partir disso aí a gente tomar algumas decisões. É claro que quem está no momento jogando possa ter uma prioridade, mas isso não é uma coisa lógica. Nós podemos mudar. Se eu ver que realmente esse aqui está melhor que o outro, a gente vai mudar, né? Mas desde que isso seja provado dentro do campo. Enquanto isso não acontecer, eu ainda não trabalhei com o time, vou começar a trabalhar, eu não posso tomar nenhuma decisão, né, sem pelo menos ver, porque aí realmente é uma coisa que não condiz com o meu trabalho. Felipe, para você, seja bem-vindo, que tudo seja apagado e que esse delete comece do zero. Boa sorte para você. Agora, você diz que volta mais um ser humano mais maduro, um ser humano mais vivido. Em relação ao que você fez no passado do Paysandu,
O que é que muda? Qual é o Felipe que eu vamos ver a partir de agora? Porque, sinceramente, estou falando para você, não estou falando para ninguém. Eu tinha uma imagem muito ruim de você. Agora, que Felipe é esse que está retornando? Né? E que Felipe é esse que pode ajudar o Márcio nessa caminhada para o Paysandu fugir da Série C? Muito obrigadinho. Quis Deus que você finalizasse a coletiva me fazendo essa pergunta, porque talvez você, para mim, seja a personificação de quando eu falo que eu enxergo os meus erros. Porque quando eu olho para trás, eu vejo o quão me faltou destreza com a imprensa, o quanto me faltou ser um cara mais cortês. Então, queria de público, como você falou para mim e foi frontal, eu também queria te dizer assim, queria te pedir desculpas publicamente por essa falta minha de habilidade, talvez por uma impetuosidade, por uma jovialidade. O Paysandu veio na minha vida como meu segundo clube, né? Fui formado no Vila Nova, saio depois de 2 Série Bs batendo na trave e talvez chegando com essa maturidade eu falhei nesse ponto. Então tenho essa oportunidade de vir aqui escrever realmente uma nova história. Então, de um perfil onde eu sei que eu preciso de melhorar a minha parte humana, de ter essa capacidade de ouvir e responder com habilidade, com educação, coisa que nem sempre eu fiz no passado. Então, esse Felipe mais maduro que chega primeiro, reconhecer o erro, reconhecer que me faltou essa destreza e focar agora, como você coloca na segunda parte da pergunta, em dar todo o suporte necessário para a comissão técnica e atletas. Eu vou estar aqui o tempo integral, eu vou dedicar minha vida ao Paysandu. São 13 finais, entendeu? Então, assim, é um momento importantíssimo e eu aceitei esse desafio porque eu acredito que, juntamente com o Márcio e todos os atletas que aqui estão, nós somos capazes de tirar o Paysandu dessa condição. Eu que te agradeço. Obrigado, Márcio Fernandes, Felipe Albuquerque, aos colegas da imprensa que participaram dessa coletiva e a você, torcedor bicolor, que também acompanhou tudo aqui na Papão TV. Inscreva-se no nosso canal, ative o sino das notificações e fique por dentro de tudo que acontece aqui no maior campeão da Amazônia. Uma boa tarde a todos.